commodities, exportar valor agregado, exportar mão de obra nossa, trabalho nosso, etc. Gerar riqueza aqui no país. Conseguimos o objetivo até o ano passado, nós estamos já em torno de 57% da produção do setor agrícola todo, 57% já passa por algum tipo de transformação. Tem transformações parciais, obviamente. O açúcar, por exemplo, como commodity, ele é uma obviedade, ele vai com açúcar demerara, etc. Ele é acabado em outros lugares, mas nós temos também o açúcar que já está sendo vendido, já na forma cristalizada, na forma final, e assim como diversos. Mas deixamos de ser aquele exportador de café, mas ainda continuamos presos, não em quantidade que nós desejaríamos, e outros primeiros lugares que nós estamos no mundo, tipo laranja, enfim, que nos deu tanta riqueza, alegria, etc. Mas, ao longo do tempo, evidentemente, esse esforço de transformação de 10%, 20%, nos transformou num autofornecedor de alimentos. O país é um país feliz, porque não precisa importar absolutamente nada para seu sustento, para alimentar a sua população. Ele produz tudo o que ele consome aqui no país, e ainda sobram energias para exportar para fora uma quantidade de produtos no nível de, o ano passado foi 45 bilhões, quase, um pouco menos, e gerou um resultado na balança de qualquer coisa como 37 bilhões de dólares positivos, ou seja, deixou aqui de resultado líquido para a nossa balança. Obviamente, esse resultado todo não acontece de uma hora para outra, e não acontece com uma população que não somos o primeiro país em educação para conseguir atingir esses objetivos. Isso requereu um esforço de todos, inclusive das instituições não só nossas assistenciais sociais, como o CNI, as federações que deram o seu trabalho através das escolas do SESI e SENAI, mas também na educação das próprias empresas, dos seus funcionários, etc. Eu acho que é uma inclusão que foi um dos grandes pilares da nossa economia. Além do que, nós hoje estamos no país inteiro, espalhados em 60 e tantos mil empresas espalhadas pelo país. Isso é dados do IBGE, do último censo, e elas, evidentemente, isso nos transforma, isso nos coloca no topo vamos dizer, como mão de obra. Estamos também próximos dos números, o teste está no 1.600.000, alguma coisa diretos, mas geramos 10 vezes mais para frente, ou seja, para trás, como no fornecimento. Então, se nós falamos em 1.600.000, nós estamos, no mínimo, a 15 a 16 milhões de pessoas envolvidas em fornecimento para nós, porque o produto que nós fabricamos não é exatamente produto só, mas é um produto embalado, envasado, tratado, beneficiado, etc., etc. Isso nos coloca também nos colocou numa rota. O trabalho de lidar com o alimento é um trabalho extremamente técnico, extremamente difícil. Ele tem que ter instruções, o que nos obrigou a treinar praticamente toda a mão de obra nesse tempo todo. E hoje nós somos um país, felizmente, repleto de empresas, muitas cadeias hoje, muitas já são internacionais, nesse caminho. Então, a nossa inclusão na sustentabilidade, nós acreditamos com bastante força nesse sentido. E essa obtenção, nós acreditamos que a esperança, a nossa expectativa, é que nós tenhamos, assim, um aumento de áreas plantadas. E, veja, até hoje, presente momento, nós não tivemos nenhum problema em aumentar a produção, sem mexer sequer numa árvore, em nada a desmatar. Usamos praticamente os mesmos 90 milhões de hectares para produzir a mesma coisa, 4 vezes a mais do que se produziu antigamente, tranquilamente. E nós hoje temos ainda um dos poucos países do mundo que tem essa reserva, mais de 140 milhões de hectares de cerrados e de terras de pastagens que são já meio degradadas, que recuperadas podem nos dar essa outra. Então, o nosso setor pode crescer
para que nós tenhamos toda a necessidade de todos os produtos que nós temos. Importamos praticamente nada de produtos, importamos um pouco de trigo, né, na forma de farinha, importamos um pouco de azeite, vinho, etc., mas são todas coisas, quantidades extremamente pequenas em relação àquilo que nós exportamos. Eu acho que a inclusão de praticamente 100, no ano passado, foi qualquer coisa como 80 mil, 70 mil empregos, num ano que não foi grande coisa, a geração de emprego que isso rende, a quantidade de oportunidades que se cria para frente e para trás, empregos diretos, e a quantidade de produtos que se faz, e o cuidado que se tem para obter vamos dizer, o fornecimento adequado, também induzir o fornecedor a praticar é um trabalho de multiplicação. Eu acho que, na quantidade que nós estamos hoje de empresas no país, estamos fazendo um trabalho de sustentabilidade com bastante, eu diria, bem acertado e bem à vista de todos. Muito bem. Agradeço, doutor Edmond Clotes. Já foi pedida a palavra, doutor Rafael Luquez, diretor nacional do Senai. Por favor, a sua vez. O tema central dessa mesa é a questão da inclusão social. No início da tarde, se falou da questão de inovação, depois da pegada do uso de recursos ambientais, de recursos naturais. Aqui, a discussão central é o componente humano. Aliás, essa foi uma grande contribuição da Rio 92, onde colocou como centralidade da questão da sustentabilidade o componente humano. Então, a partir dessa contribuição, e essa é a estrutura da organização desse evento, a discussão da inclusão social, ela tem uma enorme centralidade no capital humano, sobretudo quando se discute indústria, porque a indústria se confunde com um projeto de país, no caso do Brasil. Você pensar em não ter indústria numa sociedade que completou o ciclo industrial, como a Inglaterra, é uma coisa. Um país com alta renda, com alta tecnologia, ela pode abdicar da atividade de manufatura, ou talvez ao Uruguai, mas ao Brasil, um país de proporção continental e dimensão de população continental, abdicar de um projeto de indústria é um severo revés na estratégia de desenvolvimento social e humano, que é o elemento central desse debate. Quando o representante da indústria de alimento diz que emprega 20 milhões de pessoas, ou quando o complexo têxtil de confecções emprega aproximadamente 2 milhões de pessoas, a discussão de sustentabilidade e geração de riqueza tem centralidade na competitividade da indústria brasileira e na possibilidade de reprodução disso para as gerações futuras, para que no Brasil se gerem empregos de alta qualificação e que possamos participar no futuro das cadeias de riquezas com maior valor agregado. E aí, considerando os indicadores sociais brasileiros, na área de educação, de saúde e da curva demográfica que o país implementa, ação de atuações como do Sistema Indústria, como o SESI e o SENAI, tem importância fundamental para se tornar externalidade competitiva para os nossos principais complexos industriais. Então, a discussão de sustentabilidade não é apenas de uma pegada ambiental, circunscrevendo o meio ambiente para além da civilização do homem. Colocando o homem no componente central e a questão da inclusão social é, sobretudo, manter a competitividade da indústria brasileira, porque é ela que vai gerar os melhores empregos para não só aqueles que trabalham na indústria, mas na economia de serviço. Todos os estudos que são feitos no Brasil e no mundo demonstram que, quando há um esvaziamento do parque industrial, há também um correlato esvaziamento do emprego no setor de serviço. A correlação de emprego industrial, emprego de serviço e complexidade de serviços urbanos
ela se deteriora se há um esvaziamento do parque industrial. Então, a discussão ambiental, ela é também uma discussão estratégica de sociedade. E essa é a principal agenda da CNI, a defesa de um projeto de país, onde a indústria tem um papel de centralidade. E nesse papel, nessa agenda, particularmente no Senai, nós temos 2 grandes desafios. Primeiro, é melhorar a matriz educacional brasileira. O Brasil tem problemas na sua matriz educacional. Temos a estrutura educacional excessivamente acadêmica e com baixa qualidade. A solução de universalização da educação nós alcançamos nos últimos 16 anos, tendo progressos significativos, mas ainda não respondemos bem à agenda da qualidade da educação, o que acaba por se traduzir numa baixa produtividade do trabalho. E melhorar a matriz educacional é melhorar a equação como os países em desenvolvimento, que têm tido melhor performance, ou os países desenvolvidos, onde o peso da educação profissional tem um peso maior no sistema educacional. A matriz educacional brasileira, nós temos 6 milhões de estudantes na universidade. Para uma população de 200 milhões de habitantes, é pouco. Nós temos uma abrangência pequena. E temos 9 milhões no ensino médio, dos quais só 1 milhão no ensino médio técnico, o que também é pouco e é ruim essa diversificação. Nossa matriz é muito centrada na lógica acadêmica, sendo que apenas 10% dos estudantes do ensino fundamental e médio vão para a universidade. Ocorre que no programa educacional é como se todos fossem, e acaba desarmando a juventude, os 90% que não vão para a universidade, para ajudar no seu projeto de sustentabilidade ambiental centrado no homem. Ou seja, a escola brasileira, ela não está focada nas necessidades do que a juventude e a família precisam, porque ela não instrumentaliza para o trabalho. E essa é uma agenda importante para a competitividade da indústria brasileira, que se prende ao projeto de país. Então, nós precisamos avançar nisso, e o Senai vai estar dobrando o número de matrículas entre 2010 e 2014. Vamos saltar de 2,2 milhões que tínhamos em 2010, já vamos fazer esse ano 2,8 milhões, e vamos chegar a 4 milhões de matrículas de educação profissional em 2014. Essa é uma agenda importante. Além disso, o programa do governo federal, o Pronatec, é um programa extremamente correto, do qual o Sistema S e o Senai são parceiros, e que visa exatamente corrigir esse problema na agenda educacional. O segundo grande desafio, para terminar, é a agenda de incorporação de valor à indústria brasileira. Considerando os aspectos macroeconômicos e de infraestrutura, eles não vão ter uma mudança a curto prazo. A CNI vai continuar fazendo sua agenda de defesa de interesse, vai continuar lutando, assim como a ação de defesa dos empresários. Mas o item que a gente pode ter um retorno mais rápido no tempo é a agenda de agregação de valor pela inovação. E aí nós estamos avançando numa agenda do que o Senai já é hoje a maior infraestrutura de apoio à indústria no país. O Senai é a maior instituição que apoia a indústria na sua capacitação tecnológica. Estamos a maior rede credenciada de laboratórios pelo Inmetro, e atendemos por ano em aproximadamente 150 mil serviços técnicos e tecnológicos a 20 mil indústrias no país. E vamos estar melhorando bastante isso, criando uma rede de 23 institutos Senais de inovação e 40 institutos Senais de tecnologia. E essa rede de institutos, a qual nós fomos nos inspirar na melhor prática no planeta, que é o Instituto Fraunhofer, na Alemanha, vão estar presos às 23 principais tecnologias transversais de apoio à agregação de valor nas principais cadeias industriais brasileiras e na agenda de serviço técnico e tecnológico. Então, essas são as duas nossas prioridades, que se prendem à agenda de capital humano, que está no centro da agenda de sustentabilidade e crescimento com inclusão social. Obrigado, doutor Rafael. Continuar aí no setor industrial, queria depois fechar com
o doutor Dimitris Paleologos, me perdoe a pronúncia inexata, se for o caso. Doutor Renato Caporali, do SESI Nacional, por favor. Boa noite a todos e a todas. A agenda do SESI, para ser bastante objetiva, ela se vincula à questão da sustentabilidade diretamente na dimensão da qualidade dos recursos humanos. O SESI é uma instituição, um serviço social da indústria. Ele nasceu e cresceu, existiu durante toda a sua vida, voltado para o aprimoramento da qualidade dos trabalhadores e da sua vida, né, bem como da sua família. Então, são 3 dos principais campos que o SESI trabalha. Né, a educação, o campo da educação, onde nós sabemos que o Brasil tem um déficit, talvez seja o maior problema da sociedade brasileira, da indústria brasileira para a sua competitividade, é o problema da educação. E aí nós temos um desafio gigantesco, não só... né, agora, o desafio quantitativo tendo sido superado, o problema principal se torna o qualitativo. E aí a nossa grande empreitada se torna contribuir para a modernização da educação brasileira, que tem reagido lentamente ao desafio do seu aprimoramento. Todos os indicadores estão aí mostrando que o Brasil está claudicando no campo da educação, com repercussão no campo da produtividade imediata. É preciso encontrar caminhos novos para a educação brasileira, é preciso fazer com que ela abandone esse academicismo, esse enciclopedismo que o Rafael estava falando, encontrando uma vinculação com temáticas mais voltadas para o mundo do trabalho, e esse vai ser um desafio que nós vamos enfrentar, né? Ao mesmo tempo, nós temos que enfrentar o desafio de requalificar e qualificar o trabalhador brasileiro que já passou pela escola, já sofreu essa educação deficiente e tem uma atuação, portanto, também deficiente por essas carências, e aí a gente atinge um número de cerca de 2 milhões de cursos, né, de ações junto a esses trabalhadores por ano, na tentativa de reverter essas deficiências. É um processo que acompanha o trabalhador na vida inteira. Na segunda vertente é o campo da saúde, o campo da qualidade de vida, né, onde o SESI tem uma dimensão muito importante. É hoje a instituição mais reconhecida no Brasil. Pelo 2º ano consecutivo, estamos ganhando o Top of Mind em saúde e segurança do trabalho, no aprimoramento das práticas de segurança do trabalho, né, na indústria brasileira. Esse é um campo que é preciso avançar muito. A pressão regulatória, né, está se fazendo intensa, cada vez mais intensa, né, em grande parte, né, é uma pressão legítima,